Estar com vocês hoje. Adoro ouvir a palavra do Senhor pronunciada por nossos líderes, que são guiados pelo dom divino do Espírito Santo. Hoje eu gostaria de dizer algumas palavras sobre esse dom. Vocês já pensaram na quantidade de luz e energia que é gerada por nosso Sol? É uma quantidade que transcende a nossa compreensão. E ainda assim, o calor e a luz que recebemos vêm-nos como uma dádiva gratuita de Deus. Isso é mais uma prova da bondade de nosso Pai Celestial. A luz do Sol rompe através do espaço, banhando nosso planeta que gira em torno dele, dando-lhe o calor e a luz da vida. Sem o Sol não poderia haver vida neste planeta, ele seria para sempre árido, frio e escuro. Assim como o Sol da vida e luz da Terra, uma luz espiritual dá nutrição ao nosso espírito, aquela que denominamos luz de Cristo. As Escrituras nos ensinam que o Espírito dá luz a todo homem que vem ao mundo. Sendo assim, toda a humanidade pode desfrutar de suas bênçãos. A luz de Cristo é a influência divina que permite a cada homem, mulher ou criança distinguir o bem do mal. Ela encoraja todos a escolher o que é certo, a buscar a verdade eterna e a aprender novamente as verdades que conhecíamos em nossa pré-existência pré-mortal, mas que esquecemos na mortalidade. A luz de Cristo não deve ser confundida com o Espírito Santo, pois a luz de Cristo não é de modo algum um personagem. Sua influência é preliminar e preparatória para aqueles que recebem o Espírito Santo. A luz de Cristo guiará a alma justa que dá ouvido à voz, para encontrar o Evangelho verdadeiro e a Igreja verdadeira e, desse modo, receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é um personagem de espírito, um membro separado e distinto da deidade. Ele é uma testemunha ou alguém que testifica a respeito do poder de Deus, da divindade de Cristo e da verdade do Evangelho restaurado. Muitos, através da história em todas as nações, buscaram diligentemente entrar em comunhão com os céus e receberam a luz da verdade do Evangelho. Joseph Smith explicou: existe uma diferença entre o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. Cornélio recebeu o Espírito Santo antes de batizar-se, que para ele foi o poder convincente de Deus sobre a veracidade do Evangelho. Mas não podia receber o dom do Espírito Santo senão depois de batizado. Não tivesse ele tomado sobre si esta ordenança, o Espírito Santo que o convencera da verdade de Deus ter-se-ia apartado dele. O dom do Espírito Santo, que é o direito de receber a companhia constante do Espírito Santo, é obtido mediante a condição de fé em Cristo, arrependimento, batismo por imersão e pela imposição de mãos por servos autorizados e investidos do sacerdócio de Melquisedeque. É o dom mais precioso que existe à disposição dos membros dignos da Igreja do Senhor. Em Doutrina e Convênios, o Senhor chama o dom do Espírito Santo de indescritível dom. É a fonte de testemunho e dos dons espirituais. Ilumina a mente, enche nossa alma de alegria, ensina-nos todas as coisas e faz-nos lembrar de tudo o que aprendemos e esquecemos. O Espírito Santo também mostra-nos todas as coisas que devemos fazer. O presidente James E. Fausto acrescentou que o dom do Espírito Santo é o maior fiador de paz. O presidente confirmou estas palavras através das palavras do presidente Gordon B. Hinckley, quando ensinou-nos que grande bênção é podermos ter a influência administradora de um membro da deidade. Pense no que isso significa: a capacidade e o direito de receber o ministério de um membro da deidade, de estar em comunhão com a sabedoria infinita, com o conhecimento infinito, com o poder infinito. Assim como todos os dons, esse deve ser recebido e aceito para ser desfrutado. Quando as mãos do sacerdócio forem impostas sobre sua cabeça para confirmá-lo,
membro desta igreja, você ouviu as palavras recebe o Espírito Santo. Isso não significa que o Espírito Santo torna seu companheiro constante incondicionalmente. As Escrituras nos advertem que o Espírito do Senhor não contenderá sempre com o homem. Ao sermos confirmados, recebemos o direito da companhia do Espírito Santo, mas esse é um direito ao qual precisamos ser dignos continuamente. Por meio da obediência e da dignidade, não podemos supor que se trata de um direito adquirido. O Espírito Santo nos avisará dos perigos e nos inspirará a ajudar os necessitados. O presidente Monson nos aconselha: vigiamos, esperamos, escutamos a voz mansa e suave. Quando ela fala, homens e mulheres sábios obedecem. Os sussurros do Espírito não devem ser ignorados. Certa vez tive a oportunidade de visitar uma caverna subterrânea enorme. Uma vez, em seu interior, o guia desligou as luzes por um momento para demonstrar como seria uma completa escuridão. Foi uma experiência emocionante. Coloquei minha mão a 1 polegada de distância de meus olhos e não consegui ver nada. De certo modo, foi assustador. Fiquei aliviado quando as luzes foram novamente acesas. Assim como a luz penetra na escuridão e torna visíveis as coisas físicas, do mesmo modo o Espírito Santo penetra na escuridão espiritual que nos rodeia e torna completamente visíveis as coisas que antes estavam escondidas. O apóstolo Paulo ensina-nos que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Temo que alguns membros da Igreja do Senhor vivam muito aquém dos seus privilégios em relação ao dom do Espírito Santo. Alguns são distraídos pelas coisas do mundo que bloqueiam a influência do Espírito Santo, impedindo-os de reconhecer os influxos espirituais. O mundo em que vivemos é ruidoso e cheio de atividade. Lembrem-se de que atividade não significa necessariamente espiritualidade. Se não tivermos cuidado, as coisas deste mundo ocuparão o tempo e o espaço das coisas espirituais. Outros tornam-se insensíveis espiritualmente e incapazes de ter sentimentos porque escolheram o pecado. Outros ainda simplesmente hesitam, permanecendo em um estado de complacência espiritual, sem desejo de superar-se, entrar em comunhão com aquele que é infinito. Se abrissem seu coração à influência refinadora do indescritível dom do Espírito Santo, uma dimensão espiritual nova e gloriosa viria à luz. Seus olhos se encheriam com um panorama quase que imaginável. Poderiam saber por si mesmos as coisas do Espírito que são primorosas, preciosas e capazes de ampliar a alma. O presidente Brigham Young falou da experiência sagrada ocorrida quando o profeta martirizado Joseph Smith veio a ele em visão, trazendo a ele, o presidente Brigham Young, mais uma mensagem aos santos. Trata-se de uma mensagem que os santos precisam ouvir hoje mais do que nunca. Assegure-se de dizer a eles que preservem o Espírito do Senhor, diz Joseph Smith, e ele os dirigirá retamente. Sejam cuidadosos e não rejeitem a voz mansa e suave. Ela vos dirá o que fazer e aonde ir. Ela produzirá os frutos do reino. Diga aos irmãos que mantenham o coração aberto à convicção, para que quando o Espírito Santo vier a eles, seu coração esteja preparado para recebê-lo. Irmãos e irmãs, afastamos de nós a voz mansa e suave, fazemos coisas que ofendem o Espírito Santo, permitimos que as influências que afastam o Espírito entrem em nosso lar. O tipo de entretenimento que entra em nossa casa certamente influirá no poder do Espírito Santo. Grande parte do entretenimento do mundo é ofensivo ao Espírito Santo. Com certeza, não deveríamos assistir a filmes ou programas de televisão cheios de violência, linguagem vulgar e imoralidade. Convido todos a ponderar individualmente, de maneira humilde e em espírito de oração, e a perguntar-se: tenho o Espírito em minha vida? Sou feliz? Estou fazendo alguma coisa em minha vida que seja ofensivo ao Espírito e impeça que o Espírito seja meu companheiro constante? Tenham a coragem de arrepender-se, se necessário, e desfrutem novamente da companhia do Espírito Santo. Os que são casados, eu os convido a perguntar um ao outro
em espírito de amor e oração, desfrutamos da influência do Espírito Santo em nosso lar, temos a companhia do Espírito em nosso relacionamento. Nosso lar precisa ser mais centrado em Cristo. Devemos passar mais tempo no templo e menos tempo na busca da satisfação pessoal. Devemos reduzir o nível do ruído em nosso lar, para que o barulho do mundo não abafe a voz mansa e suave do Espírito Santo. Uma de nossas metas mais importantes como pais deve ser a de desfrutar do poder e influência do Espírito Santo em nosso lar. Devemos orar e estudar as Escrituras. Podemos cantar os hinos da restauração para convidar o Espírito Santo. A realização regular da noite familiar também ajuda. Nessa época perigosa, precisamos desse indescritível dom em nossa vida. O presidente Boyd K. Packer lembra-nos: não precisamos viver atemorizados com o futuro. Temos diversos motivos para rejubilar-nos e poucos para temer. Se seguirmos os sussurros do Espírito, estaremos em segurança, independente do que vier a acontecer no futuro. Vai nos ser mostrado o que fazer. O profeta Joseph Smith ensinou-nos que os santos podem distinguir o dom do Espírito Santo dos outros espíritos, pois ele, o Espírito Santo, instilará paz e alegria à sua alma, livrará seu coração da malícia, ódio, contenda e todo o mal. E seu único desejo será o de fazer o bem, promover a justiça e edificar o reino de Deus. Um amigo meu contou-me certa vez como foi sua experiência em conhecer e compreender o dom do Espírito Santo. Ele havia orado muito e desejado conhecer a verdade do Evangelho. Embora se sentisse em paz com sua crença, nunca havia recebido o conhecimento seguro pelo qual ansiava tanto. Havia se resignado ao fato de que, provavelmente, seria alguém que sempre andaria por esta vida confiando na fé dos outros. Certa manhã, enquanto meditava sobre as Escrituras, sentiu uma onda de calor em seu corpo que vinha do alto da cabeça até a ponta dos pés. Fiquei imerso em um sentimento de grande amor e pura alegria, ele explicou. Não consigo descrever a intensidade do que senti naquele momento, exceto que fui envolvido por uma alegria tão profunda que não havia em mim espaço para nenhuma outra sensação. Mesmo tendo sentido esse extravasamento do Espírito Santo, ainda se perguntava sobre a possibilidade de ter apenas imaginado o que estava acontecendo. Quanto mais me perguntava, disse, mais intenso o sentimento se tornava, até que tudo o que consegui fazer foi dizer entre lágrimas, basta. Quando eu era menino, meu pai teve uma experiência parecida no dia em que foi batizado. Ele diz, quando o bispo impôs as mãos sobre minha cabeça e disse, recebe o Espírito Santo, tive um sentimento peculiar. Algo que nunca havia experimentado, antes penetrou minha alma e deu-me uma sensação de felicidade, um sentimento que encheu minha alma. A partir desse momento e por toda a sua vida, ele sempre soube que Jesus Cristo vive e dirige esta igreja por intermédio de um profeta. Existem muitos atualmente que sentiram os sussurros do Espírito Santo ao estudar o livro de Mórmon e ao ouvir o testemunho de missionários e amigos. A essas pessoas digo, como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho em sua plenitude foi novamente restaurado sobre a terra. Joseph Smith foi um profeta verdadeiro que traduziu esse livro pelo dom e poder de Deus. Exorto-os a ler o livro de Mórmon, aprova sua promessa, e quando receberdes essas coisas, eu vos exorto. Eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras, e se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Aos que ainda não são membros da igreja, rogo-lhes com todas as fibras do meu coração. Não resistam mais à verdade. Deem lugar em seu coração a essa luz celestial. Tenham fé,
Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. E vocês também receberão esse indescritível dom, o dom do Espírito Santo. O nosso Pai Celestial vive. Jesus é o Cristo. Por meio do profeta Joseph Smith, o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado em toda a sua plenitude. O presidente Gordon B. Hinckley é o profeta, vidente e revelador para os dias de hoje. Disso eu testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.